Vou pedir que você abra aí a sua Bíblia em 2 Pedro, a segunda epístola de Pedro. O apóstolo Pedro escreveu essa epístola, essa carta, a sua segunda carta, de acordo com a organização bíblica, é a segunda carta de Pedro. Então você pode pegar essa carta de Pedro aí, a segunda. Nós vamos ler o primeiro capítulo, né? Vamos falar de um tema interessantíssimo. Para mim é um tema muito interessante, um tema que traz amplia as verdades, né? Traz ampliação sobre as verdades bíblicas, e é um tema que por vezes alguns consideram até difícil de discursar, que é sobre a transfiguração de Cristo. O título da mensagem é o Cristo transfigurado. Então a gente vai entender esse momento bíblico, essa cena bíblica da transfiguração de Cristo nessa manhã. Para mim vai ser um momento muito interessante. Toda vez que a gente se propõe a falar do reino de Deus, nós vamos nos deparar com algumas situações inovadoras, até umas cenas sobrenaturais, de certa forma inusitadas, e algumas pessoas gostam de entender, querem entender, perguntam sobre, causam algumas dúvidas vez por outra. Então é interessante entendermos esses momentos, porque falar do reino de Deus é falar de coisas transcendentes. Então algumas cenas bíblicas vão além, né, daquela normalidade do nosso dia a dia, porque envolve a transcendência divina. Algumas religiões inclusive usam isso como métrica, né, para saber quão poderoso é o Deus daquela religião. Eles usam a transcendência como uma métrica, né, desse poder, desse Deus. Não é o nosso caso aqui. A gente vai contar a história e mostrar como os apóstolos expunham as coisas transcendentes do reino, trazendo a proximidade, né? Querendo que você vivenciasse também, tivesse contato com o reino poderoso desse nosso Deus, e assim confirmasse a sua fé nele. Então a transcendência na visão dos apóstolos, na visão dos profetas, na visão bíblica, é uma transcendência que dá para se experimentar, e é isso que a gente vai ver, vai vivenciar no estudo de hoje, nessa manhã de domingo. Eu quero que seja uma manhã de paz para o seu coração, quero que seja uma manhã de bênção, né, para você, para a sua casa. E eu vou trazer esse texto aqui, vou mostrar para você esse texto. 2 Pedro 1, versículo é o versículo 16, deve estar aí já na sua tela. Na 2 Pedro 1,16, o apóstolo escreveu dessa forma: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Olha só, né? Da sua majestade. Como que eles falavam, como que eles pregavam esses momentos transcendentes que eles vivenciavam, que eles tinham? Eles vivenciavam sim muitos momentos que iam além do cenário natural. Então tem muita passagem na Bíblia que relata esses momentos. E o apóstolo Pedro aí seguramente ele dizia: tem um experimento, eu experienciei. Experimentar um momento de transcendência divina era a forma que o apóstolo Pedro incentivava os discípulos a aprimorarem, a avançarem, a aprofundarem a sua fé. Era assim que ele tratava, né? Esse discurso dele está muito voltado para isso. Ele está dizendo isso para os discípulos: é a hora de vocês aprofundarem um pouco mais, porque eu fui testemunha, ou seja, eu experienciei, eu fui um espectador. Essa expressão aí, testemunha ocular, traduzida para o português, o original funciona assim: eu fui espectador, eu estava lá, eu assisti, eu estava de perto, eu vivenciei, eu tive uma experiência, né, que eu vi que alguma coisa ali foi consolidada na minha vida. Eu vi que não foi, eu falo para vocês, a minha pregação para vocês não foi uma fábula, o resultado de uma fábula, mesmo que engenhosamente construída. É nesse contexto que ele está falando. Ele está combatendo aí uma questão mitológica, né? Uma questão de mito, que é a palavra original aí para fábula, né? Foi traduzida aí por fábula, não está falando diretamente desse gênero literário, mas a questão da fábula aí é a palavra mutos, né? Que é o original de mitos no grego.
E esse mitos aí é uma mitologia que é criada, uma historinha que é falada, uma historinha que é romantizada para que as pessoas entendam algumas coisas. Se usa muito essa técnica hoje em dia ainda para a infância, a tenra infância. Tenta-se contar algumas histórias, se ensinar alguns valores, alguns princípios por meio de fábulas, né? Literariamente se usa isso. Mas Pedro não estava combatendo exatamente essas coisas, mas é um mecanismo, é uma estrutura que se usa. Eu lembro da minha infância também, algumas pessoas da minha família contavam fábulas. Eu tinha uma tia, né? Hoje ela já não é mais viva, mas ela aproveitava as férias, né, com os sobrinhos ali, sentava todo mundo e ouvia algumas histórias, né, do interior. Ela contava aquelas histórias do interior. Algumas coisas até inusitadas, mas olha só, acreditava-se ali há um tempo atrás que se você olhasse para o eclipse lunar, podia surgir uma mancha escura na sua pele, ali seria um sinal, ficaria um sinal permanente na sua pele se você olhasse para o eclipse lunar, né? Pessoas ficavam com metade do rosto escuro, enegrecido, e alguém perguntava por que, de onde surgiu essa mancha aí, não sei, porque eu estava olhando para o eclipse lunar. Você acredita nisso? Mas criança acreditava. Eu cheguei a acreditar nisso quando era criança. Você vai crescendo, estudando um pouco de ciência, que você ganha uma luz e acaba não acreditando. Mas conte uma história dessa para a criança, ela vai ficar marcada, ela vai olhar para a lua com cuidado. Será que hoje é dia de eclipse? Não quero uma mancha no meu rosto? Isso é uma fábula, esse mito que o apóstolo Pedro estava escrevendo aí, era esse tipo de mitologia. A gente tem uma proximidade também nos estudos quando se depara com a mitologia grega. Então tem ali um panteão de deuses, né? E conta a história e é bem arquitetado. Não sei se você tem contato com esses estudos, mas na infância, no colégio, é ensinado sobre mitologia grega, né? É até uma forma de filosofar. Então eles usam a mitologia grega como filosofia, tentam ensinar ali algumas coisas filosóficas que vêm da mitologia, e inúmeras publicações, né, livros, coisas profundas que se tentam tirar ali da mitologia grega. Às vezes não entendem, não passam muito bem, mas há uma cronologia envolvida ali na mitologia grega, né? Aqueles deuses todos, eles não eram por vezes contemporâneos, né? Eles tinham ali tem uma cronologia envolvida naquela mitologia grega. Mas Pedro não está falando estritamente disso, mas ele está falando dessa transcendência, né? A transcendência divina na pregação dos apóstolos, na pregação aos cristãos, na passagem das verdades, na transmissão das virtudes, na transmissão dos princípios adiante, né? Quando ele falava disso, ele estava dizendo: eu tenho certeza que as nossas pregações, que o ensino do Evangelho não é pautado em engenhosidade mitológica. Não tem nada a ver com isso. O que a gente instiga é que você também tenha uma vivência. O apóstolo Pedro estava chamando, conclamando: venha aqui experimentar se aquilo que estamos pregando é verdade ou não. Não se apegue somente às fábulas, às historinhas bonitinhas que tentam trazer um fundo de verdade ao final. Vamos explicar qual é a moral dessa história. Ele é muito mais profundo que isso. Ele estava dizendo: vem vivenciar, porque a gente tem vivido. Eu tenho falado, eu tenho pregado para vocês aquilo que a gente tem vivido. Vem aqui e participa dessa verdade. Vem vivenciar, porque eu fui um espectador direto da vida de Cristo. Não aprendi com essas historinhas, eu não aprendi com essa engenhosidade, com essas fábulas escritas. Eu vivenciei, eu participei, eu estava lá. E convoca também a participar. Ele diz que assume, né, que você tem que vivenciar. Ele conta por que ele vivenciou. Ele diz que estava num monte com Jesus Cristo, ele e alguns dos discípulos. Ele não estava só, não foi uma história que ele contou sozinho, mas estava ali num coletivo, ele e mais 2 dos apóstolos, e viram uma transfiguração de Cristo. É a continuidade, é o próximo versículo, ele fala isso. Então ele fala: tem uma experiência, tem uma experimentação, é uma forma de você atestar essa transcendência divina, é que você também tenha isso. Então vem vivenciar, porque eu já vivenciei.
É engraçado que os apóstolos, eles eram uníssonos nisso, eles conheciam essa história, era transmitida, todo mundo ali sabia que isso aconteceu, porque o testemunho foi passado quando Cristo ainda vivo. Cristo ainda vivo aqui na terra, né? Hoje ele está vivo, mas enquanto ele estava na terra, essa experiência foi passada. Então esse Jesus na terra, tendo esse momento de transfiguração com os apóstolos, com aquele grupo de apóstolos, e eles contando essa história depois. O apóstolo Paulo fala disso, né? Na segunda epístola aos Timóteos, Timóteo 4, 2 Timóteo 4, ele fala sobre essas experiências e fala do confronto com fábulas. E ele diz, vai ter um momento, vai ter uma época, e olha só, se de repente não é a época de hoje, né? O apóstolo Paulo, lá no 2 Timóteo 4, ele fala disso. Ele diz que vai ter um momento que as pessoas vão preferir as fábulas, vão preferir acreditar nas historinhas do que se debruçar sobre os princípios de verdade bíblica. Por que isso? É uma pergunta interessante, mas por que isso? Por que prefere acreditar numa fábula do que no convite para ter uma experiência sincera, uma experiência real com Deus? Interessante a gente pensar e raciocinar sobre isso diante das verdades bíblicas. Que o apóstolo Pedro está chamando, está convidando e dizendo, eu tive uma experiência. O apóstolo Paulo vai e confirma, tem gente que vai preferir acreditar em fábulas do que ter uma experiência profunda com Cristo. E todos se referiam a esse momento. Eu estava ali numa tenda com ele em cima daquele monte e houve uma transfiguração e ouvimos uma voz que veio do céu. Quero te mostrar essa experiência que tem em Mateus 17. Olha aí na sua tela, Mateus 17, 1-2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eu até deixei aí marcado o grego metamorfo, que é o significado de transfiguração. Mateus relata isso. Também está em Marcos e também está no Evangelho escrito pelo apóstolo Lucas, também apóstolo, claro, o evangelista Lucas. O momento que esses apóstolos estiveram em cima de um monte, né? Alguns estudiosos dizem que não foi no Monte Tabor, né? Monte Tabor ou Tabor, que é tradicionalmente lá em Israel conhecido como Monte da Transfiguração. Alguns estudiosos apontam que esse monte aí foi um monte que estava mais próximo da Galileia. Então seria o Monte Hermon, um monte muito lindo ali, já próximo ao conhecido Mar da Galileia. Mas eles subiram nesse monte e tiveram uma experiência que eles viram um momento ali de transcendência, eles viram ali uma transfiguração, viram ali um metamorfo. Essa metamorfo, né, pode entender, de onde se origina a palavra metamorfose, né, uma mudança corpórea. Houve ali uma mudança em Jesus. O Cristo ficou transfigurado, então ele sofreu ali uma transformação diante deles. Algumas pessoas confundem, né, acham que nesse momento aí ele se transformou em Moisés. Outros dizem que ele se transformou em Elias. Não foi isso, tá? Eles continuam, eles declaram a visão. Você pode ler o capítulo 17 de Mateus, depois você vai ver como é que é descrito ali. Também é da forma como é descrito em Lucas e também em Marcos. Ele teve uma mudança e começou a resplandecer. A transformação do corpo dele foi uma transformação onde eles viram um corpo do modo como a teologia chama, um corpo glorificado de Jesus. E apareceram 2 personagens ali do lado dele, segundo a visão dos apóstolos, né? Elias e Moisés. Mas não significa que ele se transformou neles, tá? É bem interessante a gente ver e deixar claro como está escrito na palavra.
Não foi a primeira vez que alguém se transfigurou, né, que teve esse momento de transfiguração. Tem também um momento onde Moisés desce do Monte Sinai. E ao olharem para o rosto de Moisés, o rosto dele estava mudado. Esse relato que tem, quando desceu do monte, o rosto dele estava transformado, estava transfigurado. Era tamanha glória, é um momento transcendente da Bíblia também, era tamanha glória que teve que se colocar um lenço sobre o rosto de Moisés para que ninguém pudesse mais se encandear, né? O olhar não ficasse tão transtornado diante de tanto brilho que havia ali no rosto de Moisés. Uma transfiguração. Então, quando Pedro falava essas coisas, quando estava escrito aí na sua palavra, né, na sua carta, as pessoas liam essa carta e viam esse cenário sendo montado, todo mundo lembrava. Mas é um relato que tem sobre Moisés. E o relato não foi um relato isolado. Né? Perceba que não é um relato isolado que ninguém presenciou. Como na mitologia grega, ninguém presenciou, ninguém tinha, só contava a história era repetida. Aqui não. Ele desceu do monte, Moisés desceu do monte, com a experiência de proximidade que ele teve de Deus foi tão grande, foi tamanha, que a glória o embebeu, né? A glória o envolveu e ficou ali caracterizado. Por um momento o seu corpo se transformou num corpo glorificado, né? Por um momento ali ele teve essa experiência, e quando ele desceu, todo mundo que estava ali viu. A história ficou registrada, mas todo mundo viu, todo mundo teve uma experiência. Agora Jesus se aproxima, uma nuvem de glória os envolve, está ali próximo de Deus, está junto de Deus novamente, e começa a brilhar ali o rosto de Jesus, resplandecer, que é a voz ali dos apóstolos dizendo, o rosto dele resplandecia fortemente. Então quem conta essa história já sabe, tem um link, sem falar que houve uma voz falou que este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Não somente a experiência visual, mas a experiência também audível. Uma voz veio e falou. Eles tinham uma certificação agora também de voz. Engraçado que essa mensagem, esse metamorfo, essa palavra de transformação, né, de haver uma resplandecência sobre a vida de Jesus, está linkada com ouvir uma voz. E essa voz foi certificada pelos apóstolos. Os apóstolos sabiam disso, tanto que foi escrito ali nos evangelhos. Outros apóstolos conheciam esse momento. Embora João, Tiago e Pedro tivessem vivenciado, os outros apóstolos confirmavam. Está escrito por Mateus, por Marcos, está escrito pelo evangelista Lucas. Então está registrado, os apóstolos conheciam esse momento. E quando eles falavam disso, todo mundo confirmava. É uma história que todo mundo tinha vivenciado, uma experiência. E as pessoas vivenciavam experiências transcendentais com Cristo o tempo todo. Então era confirmado, era um chamado. Nós vivemos essa experiência. Eles montam uma história, mas pautado na verdade que você pode também experimentar. Você quer experimentar essa glória resplandecente? Então se aproxime de Deus. Moisés subiu ao monte, ficou 40 dias ali, próximo de Deus, envolto em uma nuvem, voltou em glória. Jesus subiu no monte da transfiguração com esses apóstolos, e quando desceu estava envolto em nuvem de glória resplandecente. Aproximar-se de Deus vai mudar você, transfigurar, metamorfo. Toda vez que se aproxima de Deus, você muda. Olha a mensagem que Pedro está transmitindo. Vai além de uma simples experiência relatada de transcendência, né? A transcendência divina. Vai além disso. Ele está ensinando, se aproxima você também, e você vai experimentar metamorfo. Vai experimentar uma mudança em você, uma transformação. É por isso que algumas pessoas, o alerta do apóstolo Paulo, algumas pessoas vão preferir fábulas, porque elas não vão te chamar para uma mudança. Mas quando vai para o monte da transfiguração, quem muda é você. Essa experiência mudou Pedro. Mudou de tal forma que ele registrou na sua carta e disse: olha, eu vivenciei algo muito forte. Eu vivi algo que me impactou em mudança.
Eu vivi algo que mudou a minha vida. Eu tenho que contar para vocês. E foi verdade. Não foi engenhosidade. Eu não fiquei lá em casa calculando, fechando a história, escrevendo uma literatura para que todo mundo acredite. Não! Eu vivi. Eu vou te contar o que eu vivi. Eu vivi uma transfiguração. Todo mundo sabia. Ué, Moisés também viveu. Pois é, eu estava lá, eu vi. Dessa mesma forma, transfigurado. Uma voz de trovão falando: esse é o meu filho amado. Ué, as pessoas já tinham ouvido falar também disso. Porque Moisés, quando se chegou diante do monte com todo o povo, eles ouviram uma voz como de trovão diante do monte Sinai. Na história do povo de Israel, isso é conhecido. É a gênese do povo recebendo a sua lei. Foi ali, e eles ouviram e acharam terrível. Disse: Moisés, sobe tu sozinho, porque ninguém aguenta essa voz terrível. Uma voz que veio do céu. Uma voz que veio do céu. Relato do profeta Daniel. O livro de Daniel, conhecido por todo mundo ali naquela região. Você também conhece. Daniel diante do rei, uma voz veio do céu dizendo: teu reino passou. Apóstolo Paulo, no caminho para Damasco, e ele tem uma luz resplandecente, mas ele escuta uma voz. Alguns dizem que ele caiu do cavalo, não tem isso escrito, né? Diz que ele foi para a terra, ele caiu com o rosto em terra. Ele escuta uma voz que vem do céu também. Jesus Cristo no templo, pregando aos discípulos: Pai, a glorificação do nome. E há uma voz que vem do céu e diz para Jesus: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Uma voz que vem do céu. Batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão. Chega lá João Batista, né? João Batista batizando Jesus, e uma voz vem do céu, só que agora direcionada a ele, Jesus Cristo: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Mas Pedro, João, Tiago, eles não estavam no batismo, não tem registro deles no batismo, porque na cronologia dos evangelhos eles são chamados depois do batismo de Jesus. Depois do batismo de Jesus é que Jesus vai para Galiléia ali chamá-los para andarem com ele. É claro que eles já sabiam dessa história do batismo. Teve uma voz que veio do alto e disse, eles sabiam, está registrado no evangelho, mas ali no monte foi outra confirmação. A voz agora não era para Jesus, a voz agora era para eles. Este é o meu filho amado. Estava dizendo para eles. Você entende essa confirmação? Alguém chegar para você e dizer: eu vou te contar uma história. Jesus Cristo, quando foi batizado, veio uma voz do céu e disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Uau, que história linda! Não é fábula, não? Alguém podia duvidar: não é fábula isso aí? Então eles começam a caminhar com Jesus, começam a andar com Ele, começam a vivenciar histórias e valores de princípios cristãos, a verem alguns momentos de transcendência divina em Jesus, até que chega um dia que Jesus ministra sobre a sua morte. Ele prediz a própria morte, fala de ressurreição e ele faz um chamado. Vocês que têm andado comigo, vocês que têm visto esse mover de Deus, vocês que têm visto tudo isso, né, têm experimentado tudo isso, vocês devem carregar a cruz de vocês. Toma a sua cruz e me siga. Parece algo comum, mas é uma pregação muito forte. Parece algo tranquilo de se ouvir no dia a dia de hoje, se você não tem um entendimento pleno. Toma a sua cruz, parece banal. Toma a sua cruz e siga Jesus. Ah, claro, vou levar a minha cruz, boto aqui no ombro e levo. Mas era um chamado, porque eles sabiam que era morrer de crucificação. Era uma prática romana ali. Então tomar a sua cruz já sabia: meu Deus, que morte horrível. Quem é que vai tomar essa cruz e caminhar? E ele disse: eu vou ter uma. Eu vou morrer.
E aí ele faz um convite: vocês também tomem a cruz de vocês e me sigam por essa mesma rota, esse mesmo tipo de perseguição, esse mesmo tipo de morte. É um confronto. Só alguém que tem uma experiência firme, consolidada, que entende o que é o sobrenatural, o ir além, que não é só fábula, mas aquele que entende o que é metamorfo, o que é transformar, o que é mudar. Só alguém assim ouve um convite como esse e pensa em atender. Quando ele fala essas coisas, imediatamente depois a cronologia dos evangelhos diz: ele pegou esses discípulos e subiu no monte. Após predizer sua morte, após falar dessa dor que seria sua morte, uma morte de cruz, ainda pedir para os discípulos: vocês vão ter que me seguir nessa, vão pegar a cruz de vocês também e me sigam. Ele sobe no monte e há ali uma transcendência divina. Transfigurado. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Uma consolidação, uma confirmação daquilo que houve no batismo. Eles não tinham vivido no batismo, mas agora estavam vivendo e ouvindo a mesma voz. Aquilo que eu tenho falado para vocês é verdade. Vocês têm ouvido do batismo, daquilo que aconteceu, que eu sou o filho dele. Agora vocês vão ouvir a voz dizendo. Vocês vão me ver sendo mudado, sendo transfigurado. Não sei que imagem você tem de Jesus. Qual é a figura de Jesus no seu imaginário? Você olha para Jesus, onde você está, você vê quem? Qual foi a historinha que lhe contaram quando pequeno? Qual foi a fábula que falaram de Jesus para você quando pequeno? Jesus era o que para você? Você foi crescendo com a imagem de Jesus. Qual a imagem que você tem dele hoje? Que historinha contaram? Já falaram do batismo de Jesus para você? Já falaram dos milagres que Jesus fazia quando estava na terra? Já lhe falaram dos milagres que Jesus faz ainda hoje? Que imagem você tem de Jesus? A gente vê todo dia, parece que tem um cientista que descobre um pouco mais, né? Aquela imagem que você via na arte, né, naquele quadro, Jesus pintado, não era daquele jeito não. Mas o artista viu daquele jeito, então deixa o artista na dele, tá? Mas a questão é muito mais profunda que essa. Não é que Jesus é esse que você vê? É um Jesus moderno? Né? É um Jesus hardcore? Que tipo de Jesus? Qual é a figura de Jesus? Será que ele vai ter que se transfigurar diante de você para você saber que ele é o Filho de Deus, em quem o Pai se compraz? Porque parece que às vezes nós esquecemos quem realmente é a figura de Cristo. Mas se você não subir ao monte, se você não passar esse tempo com Deus, se você não estiver na proximidade de Deus, essa figura nunca chega. O Cristo nunca fica transfigurado aos seus olhos, você nunca vê. Você pode ter uma imagem totalmente distorcida de quem é Jesus. Se não subir no monte e ficar um tempo com Ele, se não tiver sua experiência. Pedro estava dizendo isso: eu tive uma experiência, eu sei quem Ele é. Ele não é fábula. Eu tenho escrito isso para vocês, eu tenho ensinado, não é fábula. E ele chama: vem também, sobe no monte e tem a tua experiência. Quando você tem experiência com Ele, você tem uma outra imagem, Ele se transfigura na sua frente, você vê quem Ele realmente é. Vai até ter uma voz que vai entrar no teu ouvido dizendo: Ele é o que Ele diz que é. Ele é o meu Filho, em quem me comprazo. Jesus se transfigurando. Meu Deus. Eu quero te mostrar alguns versículos aqui. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E 2 Coríntios, na sequência, 4:6. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz,
Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Essas duas primeiras aí são as passagens onde aparece metamorfo no Novo Testamento. Transformação. Olha o chamado, olha a conclamação sobre transformação, sobre transfiguração. É a mesma palavra. É o apóstolo Paulo ensinando para os discípulos em Roma, dizendo: vocês precisam se transfigurar. A mente de vocês tem que mudar para vocês experimentarem uma transfiguração, uma transformação. Tem que mudar. Quem se achega a Jesus e vê a imagem correta dele, muda. Tem que mudar. Agora você entendeu porque Paulo estava com preocupação com os discípulos. Vai ter um tempo em que as pessoas não vão querer mudar. Elas estão confortáveis onde elas estão, mesmo com problemas de princípio, mesmo com problema de valores, mesmo com virtudes distorcidas. Elas querem ficar nesse conforto, elas não querem a mudança. Então elas vão continuar assim, vão preferir acreditar nas fábulas do que mudar, do que ter uma mudança genuína. Apóstolo Paulo aos Coríntios, ele disse que é de glória em glória, tem passo a passo, né? É de transformação em transformação que você vai evoluindo. E no seu discurso, na continuidade do seu discurso, ele fala dessa glória, vai resplandecer, vai iluminar o teu conhecimento de Cristo. Tem que se aproximar. Quanto mais se aproxima, quanto mais chega perto, quanto mais você está dentro da nuvem, em cima do monte, você vê Cristo adquirindo a forma glorificada dele diante de você. Você vai conhecendo Cristo de glória em glória, de transfiguração em transfiguração. Você vai conhecendo quem ele realmente é, e isso vai mudando você. Você precisa mudar. Todos nós precisamos mudar um pouco mais. Precisamos mudar. Onde mudamos? No monte da transfiguração. Quem é Cristo para você? Quem é? Quem é que está lhe contando fábulas? Dizendo que Cristo é isso aqui. Não precisa... Ele... Meu Deus. Nada é errado, né? Se te faz feliz, Cristo quer você feliz. Será que essa é a imagem? Ai, Jesus. Será que o fato de você ser feliz e Cristo querer a sua alegria, você está ali para fazer coisas, inclusive, que ferem os princípios de Deus? Será que esse é o Cristo mesmo? Ou ele tem que ser transfigurado na sua vida para que você mude um pouco mais? Mude um pouco mais. Eu já conclamo. Mude um pouco mais. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então qual é a forma de Cristo para você? Tem que ter mais um metamorfo para você se aproximar dele? Tem que ter mais metamorfo para você se aproximar? Quem é meu filho amado? A voz que eles ouviram é uma mescla de Salmo 2, 7 e Isaías 42, 1. Quem ouvia essa história sabia disso. Os judeus decoram as passagens. Eles decoram. No início a Bíblia não tinha versículos e capítulos. Eles decoravam lendo. Então quem fala uma palavra como essa, todo mundo sabe de onde vem. Imagine ali quem estava no Rio Jordão com João. Quem estava ali e ouviu uma voz que veio do alto dizendo: Tu és meu filho amado em quem me comprazo. Ele ligava logo: Rapaz, isso é Salmo 2. Isso é Salmo 2,7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele está falando de uma geração. É o meu filho, eu que te gerei, tu é o meu filho. Complementado com Isaías 42: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz.
pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Na hora do batismo, na descida do Espírito Santo, em quem a minha alma se compraz, todo mundo entendeu, era o Espírito Santo que estava descendo. E agora a pregação estava liberada para os gentios. Uma confirmação profética. É uma voz que vem e fala: essa é a imagem, ele é o meu filho. É o Espírito Santo que está descendo. É a pregação que chega aos gentios. É uma consolidação. Algumas pessoas não entendem por que apareceu Moisés, por que apareceu Elias. Jesus Cristo conversa com a lei e com os profetas. Ele conversa. Tem gente que prefere acreditar em fábulas do que ler o que diz a lei e os profetas. Jesus Cristo está lá. Ele conversa com a lei. Ele conversa com os profetas. Ele está lá. O tempo todo a lei e os profetas falam. Eu te mostrei Salmos. Salmos fala dele. A profecia de Isaías fala dele. O tempo todo fala. Se você não lê a lei, não lê os profetas, não lê o que Pedro escreveu dizendo: venha ter experiência que você também vai ver ele se transfigurar na sua frente. Aquela imagem que te passaram de Cristo quando criança, distorcida, errônea por meio de fábula, vai se consolidar em uma imagem verdadeira. O Filho amado em quem Deus se compraz. Por que apareceu Moisés? Porque Moisés fala dele. Por que apareceu Elias? Porque Elias fala dele. Os profetas falam dele. A lei mosaica fala dele. É ali onde você se vê mudando. Quanto mais se aproxima, você muda. Se não lê a palavra, vai ficar acostumado a ler só literatura de fábula e vai achar que é a verdade. Eu conheço Jesus, sim, eu li num livro. Qual livro? Não, foi um grande autor que eu gostei muito dele. É essa imagem que você tem de Cristo, a imagem terceirizada, né? O autor viu e mostrou para você e você se contenta com isso? Está na hora de subir num monte, ver a transfiguração, metamorfo. E à medida que você vivenciar isso, você é quem será transformado. Você é quem precisa ser transformado. Quem precisa mudar é você. Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Está na hora de mudar. Está na hora de ter mais experiência. Está na hora de abrir mão de crer só em fábulas. Está na hora de conversar com os profetas. Está na hora de conversar com a lei, com o Pentateuco. Está na hora de conversar com os apóstolos. Está na hora de ver essa transcendência divina na sua própria vida. Quando você busca a transfiguração de Cristo, quem é transfigurado é você quem muda. Está na hora de mudar um pouco mais, está na hora de se apegar um pouco mais às verdades que realmente funcionam no nosso dia a dia. Está na hora de se aproximar mais dessas verdades que realmente mudam a nossa vida. Virtudes e valores que realmente nos consolidam. São princípios de vida que mudam a sua trajetória e que trazem um amplo resultado para a sua vida. Está na hora de mudar. O mistério da transfiguração é: vem se aproximar, vem ter experiência, vem conversar com a lei e com os profetas. Ele falava isso, né, quando foi acusado, né, pelos sacerdotes da época. Ele disse: vocês estão desconfiando, mas quem fala de mim é Moisés e os profetas. Moisés e os profetas falam de mim. Porque ele conversa com eles. Quando você conversa com Moisés, quando você conversa com profetas, você conversa com os apóstolos, você vai mudando. Está na hora de mudar. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, eu quero que você mude para melhor. Todo dia a gente tem que mudar para melhor. Você vai buscar um emprego, pode ser que tenha uma pergunta desse tipo na sua entrevista de emprego. Como você se vê daqui a 5 anos? Né? Tem essa tática, o pessoal que trabalha com RH.
Porque quer saber se você tem uma amplidão, um horizonte de mudança para melhor. Você quer subir ou quer decair daqui a 5 anos? Você quer estar melhor ou pior daqui a 5 anos? Né? Que visão você tem de você? Se transfigure, melhore, mude para melhor. Está na hora de mudar. Vem conversar com os profetas, vem conversar com a lei, vem conversar com os apóstolos. Para de acreditar em fábulas, mas vem vivenciar e você vai ver que você vai mudar. Pai, no nome de Jesus eu abençoo essas pessoas que estão vendo essa live, estão vendo esse vídeo depois no canal. São pessoas que genuinamente querem mudança. É por isso que buscam uma palavra de verdade, é por isso que buscam entender mais da Tua palavra, é por isso que acreditam naquilo que o Evangelho tem dito, naquilo que está escrito. Vivenciam experiências íntimas com Deus e por isso que sabem que são verdadeiras, porque elas experimentam também. É aberto, todos podem experimentar. Aquele que se aproxima, vivencia e experimenta. Sobe no monte e muda. Sobe no monte e se transfigura. Sobe no monte e se transforma. Deus transforma mesmo a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que estão pedindo, que estão clamando, querem uma mudança para melhor. Então que o Senhor mude, que o Senhor as melhore, que o Senhor apareça em figura correta, sem distorções, mas o Filho de Deus em quem Deus se compraz, que eles consigam te ver dessa forma, da forma verdadeira, da forma correta, e assim eles também mudem de vida e parem de ser enganados por fábulas que só querem trazer conforto, mas a mudança, Senhor, que mais nos conforta, porque é uma mudança que nos aponta para a eternidade, uma eternidade contigo. Então que o Senhor nos dê graça, o Senhor nos abençoe e o Senhor nos guarde para que possamos viver essa graça maravilhosa de Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor abençoe a tua vida grandemente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pessoal, nosso Ministério Efraim é um ministério que abençoa muitas vidas, é um ministério que tem abençoado muita gente, é um ministério que tem abençoado também a sua vida, eu tenho certeza. Então, se você é uma pessoa que tem nos acompanhado, tem recebido palavras de bênção, e essas palavras têm te aproximado de Deus, essas palavras têm mudado a sua vida, essa palavra tem causado metamorfo, né? Tem causado uma transformação. Então isso tem sido maravilha para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Isso tem sido bênção. Então considere também abençoar esse ministério. Esse ministério vive apenas de doações. Então você pode fazer a sua doação. Se você é membro do nosso ministério, você pode fazer a sua oferta por meio desse link que tem aí na tela. É o link picpay.me/Efraim Apostólico. Você pode fazer a sua doação também apontando a câmera, né, do seu dispositivo móvel para esse QR Code. Vai te levar também para esse app do PicPay e você pode fazer a sua doação, você pode fazer a sua oferta, os dízimos e primícias daqueles que fazem parte do Ministério Efraim. Você pode também usar esse e-mail para fazer a sua oferta, fazer a sua doação. Isso vai nos ajudar a ajustar esse retorno, né? A partir da semana que vem já temos que fazer algumas mudanças para receber o retorno desse isolamento, né? Está finalizando o isolamento aqui na nossa cidade, então teremos como providenciar esse retorno. Vamos nos organizar para retornarmos de acordo com as exigências dos órgãos governamentais, e isso vai nos ajudar também a fazer essa transição. Então abençoe e seja tremendamente abençoado. Não esqueça de nos seguir nessas redes sociais. Temos aí a presença do Ministério Efraim, além desse canal aqui no YouTube, também estamos presentes no Facebook, presentes no Twitter e no Instagram. Assim você acompanha toda a nossa programação e não perde nenhuma delas. Você fica sempre antenado com o que acontece no nosso ministério. Então considere também nos seguir, considere deixar esse vídeo relevante, pode compartilhar com quem você quiser, pessoas que você acha que precisam ouvir essa mensagem, você pode compartilhar também. A nossa programação vai continuar na quarta-feira, às 19 horas, nós temos mais uma ministração, mais um Efraim Live,
com a pastora Aratuza Rocha, também aqui no nosso canal no YouTube. Então, na quarta-feira, à noite, 19 horas, a nossa programação continua. Aos sábados, às 16, nós temos nossa célula, que por enquanto ainda está online, mas assim que tivermos esse retorno confirmado, nós voltaremos com as células presenciais também, para termos o contato com os irmãos, mas sempre mantendo a segurança, é claro. E voltamos de novo nos domingos, às 10h30, com a nossa Efraim Live da semana, né? Com a nossa Efraim Live de domingo, né? No domingo que vem nós teremos a nossa Santa Ceia, tá? Então se prepare que teremos Santa Ceia e usaremos as redes sociais para te avisar de novidades. O Senhor te guarde, resplandeça o seu pedir, que o Senhor se levante para ti, tenha misericórdia de ti, te dê a paz. Amém. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.